A todos a paz do Senhor. Estamos com mais uma pré-aula, mais uma lição bíblica para a nossa EBD. Você que não é inscrito neste canal, aproveite, coloque o seu dedo neste botãozinho vermelho aí do seu lado direito, abaixo do seu vídeo e faça a sua inscrição, é gratuita. Depois você ative os sininhos das notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. Te agradecemos pela compreensão, te agradecemos pela atenção e pela participação. A todos, o nosso muito obrigado aí de coração. Esta lição tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. É a lição para a classe de adultos da CPAD, terceiro trimestre, que tem como o tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós queremos agradecer aos nossos inscritos que estão sempre participando, e se você quiser colocar alguma pergunta aí embaixo, você pode escrever aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador, e nós responderemos, tá bom? E vamos lá para a nossa aula? Olha, a aula de hoje, os subsídios para o enriquecimento da aula, nós temos como texto áureo 1 Coríntios 6,18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Na verdade prática, as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Essa é a verdade prática para esta semana. O texto bíblico está em 1 Coríntios 6, 15 a 20, Romanos 1, 26 a 28. Você tem uma Bíblia aí, pegue a Bíblia nesses textos, 1 Coríntios 6, 15 a 20, Romanos 1, 26 a 28. Agradecemos a participação dos professores da EBD, nossos superintendentes e todos aqueles que estão acompanhando nossas pré-aulas, estão acompanhando nossos subsídios, que ajudam aí na hora de você fazer o seu planejamento da sua aula. A nossa lição traz um plano de aula e você tem a introdução, você tem a apresentação da lição e tem também, além da conclusão da lição, você tem subsídios ao professor. Você obtém na revista Ensinador Cristão e ainda tem auxílios espirituais e especiais, pesquisando aí auxílios extrabíblicos de fontes fidedignas e também auxílios especiais com textos, versículos, você tem livros, você tem uma série de materiais para que enriqueça o seu plano de aula, tá bom? É notório a banalização do relacionamento sexual na nossa sociedade atual. É notório. Por isso é importante refletir acerca do sentido mais profundo, segundo as Escrituras, acerca deste assunto. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta um padrão moral tanto para nós cristãos quanto para a sociedade atual. E é sobre esse padrão, é sobre esta vontade de Deus para o ser humano que nós vamos pautar nossa pré-aula para este título, esta terceira lição, a sutileza da imoralidade sexual. Abordaremos questões relacionadas à sexualidade humana e destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas a respeito aí do adultério e outras práticas, então as leis foram mudando e hoje nós temos aí o relaxamento legal, vamos dizer assim, e não é mais visto como um crime. Então, por exemplo,
aqui na nossa pré-aula nós vamos passar alguns subsídios importantes para que os professores trabalhem nas classes. Você pode reunir a sua classe e de forma coerente, bíblica, teológica, não é? Você pode mostrar como realmente o cristão deve proceder dentro de uma sociedade que é muito permissiva, mas que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem limites estabelecidos para o ser humano, inclusive nesta área. Então a palavra-chave de nossa primeira parte aqui, da primeira parte de nossa pré-aula, é imoralidade. Quer dizer, aquilo que não é moral, que é imoral. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre a revolução sexual que aconteceu e está acontecendo ainda no mundo. E isso estabeleceu um novo paradigma para a sexualidade humana do ponto de vista secular e mundano. Mas o paradigma judaico-cristão, que moldou a cultura ocidental durante séculos, não tem realmente afrouxado e tem visto nas Escrituras e tem passado isso. E nós, hoje, os cristãos, temos que segurar este padrão, porque é bíblico, é estabelecido por Deus para que haja uma moralidade na sociedade, para que a palavra de Deus ela seja observada. Então vamos observar que o paradigma judaico-cristão é o que defende a fé cristã, não é? Os valores morais prevalecentes, né, de uma cultura que realmente é voltada para os parâmetros divinos, para os oráculos de Deus, os mandamentos do Senhor. Nesse aspecto, a sexualidade humana, então, tendo em vista este paradigma, ela é vista e é enxergada com padrão estabelecido por Deus, padrões seguros, embasados na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, outras formas de relações nesta área, nós que entendemos pela Palavra de Deus que isto é imoral, nós precisamos mostrar dentro da Palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro da vontade do Senhor para o ser humano, que isso só causa prejuízo, isso só causa realmente destruição, tanto psicológica, quanto moral e quanto também fisicamente das pessoas que realmente, vamos dizer assim, quebram estes tabus estabelecidos, não é? Até pela antiga aliança, né? E agora nós estamos na nova aliança, que é a graça de Deus. Mas a graça de Deus não nos dá liberdade para licenciosidade nem para práticas imorais. Nós precisamos observar o que diz a palavra de Deus acerca da moralidade. E nesta área, que é a área sexual, nós precisamos atentar bem para o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Sobre a quebra de tabus, a partir dos anos 60, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais, os movimentos de contestação, principalmente contestação da moral cristã, ganhou visibilidade e com isso a mídia, a TV, né, que traz a contracultura, chega então com força e isso impele os lares e força os lares a aceitarem as imposições estabelecidas por esta sociedade. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Qual época?
a década de 60. Vieram os movimentos dos hippies, vieram outros movimentos e pregando realmente uma liberdade em todos os sentidos, inclusive nesta área, na área sexual. Os historiadores observam e colaboram e mostram que estes fenômenos ganharam força e, a partir desta época, chegam a esta era, a esta época que estamos vivendo, o século XXI. A partir dos anos 80, cresce a indústria pornográfica e muitas coisas vêm ganhando força, né? Fazendo pressão social, fazendo pressão cultural, inclusive forçando até a área teológica a mudar conceitos. Mas a palavra de Deus, ela é hoje, ontem e será eternamente a mesma. Deus não mudou, Deus é o mesmo. O Deus que criou o ser humano é o mesmo e ele condena a prática pré-nupcial e a prática extraconjugal na área sexual. Então, esta primeira parte, nós temos como sinopse: a revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade humana. Mas como os cristãos, como a igreja vê essa mudança e como os cristãos, inclusive os conservadores, entendem essa mudança na sociedade? Nós observamos o que diz o apóstolo Paulo ali em Romanos, no capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com o mundo, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela renova nossas mentes, nossos corações, nosso viver. Na segunda parte de nossa lição, nós traremos aqui como subsídio informações úteis para os professores, para os alunos, para enriquecerem aí a sua aula esta semana. Nós temos aqui sobre a fornicação, o que deve ser discutido. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que anda nos seus caminhos, não é? Que o homem que teme ao Senhor, esse será bem-aventurado. E a palavra de Deus, ela é clara, é enfática nesta área. Por isso que Deus instituiu a família para ser base da sociedade. Para que a família ela seja células, as famílias elas sejam células da nossa sociedade. E as famílias cristãs, elas são representantes destas células e trazem o ensinamento da palavra de Deus, o bom exemplo, não é? A boa cultura bíblica. Isso é importante porque nós devemos zelar pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que fornicação é pecado. Então, o termo usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc. Possui um sentido muito mais amplo, não é, do que isso. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, e aí inclui-se adultério, prostituição, impureza, fornicação, etc. Na verdade, então, Paulo falou em 1 Coríntios 6 e 18. Ele usou o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então, professor, reúna seus alunos para esta aula e ouça 1, 2 ou 3 alunos num resumido tempo e ouça o testemunho de pessoas que vieram, não é, do pecado, que vieram desse tipo de prática e hoje são libertas, são transformadas pela palavra de Deus.
E agora nós vivemos uma vida de santificação e de renovação da nossa mente e do nosso coração. Então Deus nos quer limpos, puros, para o dia glorioso da sua vinda. Deus realmente, Ele pede, Ele conclama aos seus servos que observem os seus estatutos, a sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo também, lá em Mateus, ali no início do Evangelho, falou muito sobre isso. No Sermão do Monte, o Senhor falou sobre isso, sobre a prática da imoralidade sexual e como o homem deve se abster desse pecado e viver uma vida separada para Deus. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde valores cristãos estão sendo pisados, estão sendo massacrados, né? Mas nós estamos com a palavra de Deus, nós estamos com a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Um padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Deus não quer que o homem viva na prostituição, nem no adultério, nem outras práticas nocivas, as quais estamos tendo notícia no mundo atual em que vivemos. No passado, Deus já condenou e cidades foram destruídas por causa desse tipo de pecado, desse tipo de desobediência. Então, no mundo em que estamos vivendo, nós precisamos segurar a palavra de Deus e falar em alto e bom som que nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós observamos o que diz a palavra de Deus e por isso nós temos que pregar a santidade e uma vida reta diante do Senhor. A imoralidade sexual, por certo, levará o homem ao fracasso e, por fim, à destruição eterna, ao castigo eterno. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele conclama a este homem que se arrependa dos seus pecados, que se arrependa das suas práticas, volte-se para Deus através de Cristo Jesus e possa viver uma vida separada, transformada e uma vida santa diante do Senhor. A sinopse desta última parte da lição diz: segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal no casamento. Aprendemos sobre 3 principais desvios de modelos de sexualidade bíblica, ou sexualidade que Deus estabeleceu, não é? Nós temos aí as distorções, nós temos aí as práticas imorais. Tudo isso Deus detesta, Deus abomina. Deus chama o homem a uma vida santa e uma vida purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então Jesus pode salvar, curar, libertar, purificar, e o seu sangue pode perdoar o ser humano para que ele possa viver uma vida limpa, digna de toda aceitação. Nós estamos finalizando aqui a nossa lição, desejando que nesta semana Deus possa usar poderosamente nossos professores, que os nossos alunos aprendam acerca da moralidade cristã, porque a imoralidade é desobediência e pecado contra Deus. A todos o nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Deus abomina a imoralidade sexual, seja o solteiro, seja ele casado, que venha praticar esse tipo de desobediência, né? Venha desobedecer fora do casamento. Então Deus guarde, Deus abençoe os casais, as famílias, Deus abençoe os nossos jovens, Deus abençoe a todos aqueles que realmente querem mudar de vida e querem sair desta vida de promiscuidade e desobediência. Que o Senhor possa salvar, libertar, transformar. Esse é o nosso desejo, que você possa sair da vida errada que você está e possa aceitar a Cristo como Salvador e viver uma nova vida com o Senhor. A todos, nosso muito obrigado, que a palavra de Deus encha seu coração, que o Espírito Santo fale fortemente em sua vida e que o Senhor Jesus possa te salvar e libertar nesta oportunidade. A todos, nosso muito obrigado, até um próximo vídeo. Estaremos agora orando em favor da sua vida. Ore conosco.
Nosso Deus e Pai, Senhor da glória, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Fica conosco, Pai, abençoa, Senhor, esses conteúdos para que cheguem a mais pessoas, que vidas sejam transformadas, libertadas, que vidas sejam cheias do teu Espírito Santo para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique aí no botãozinho vermelho à sua direita, embaixo no vídeo, e seja um dos participantes desse projeto de Deus. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.